dia, meus amores. Bora de livezinha comigo, lindos seres, tomar café da manhã comigo hoje. Tô tentando pegar uma imagem aqui, achei. Bom dia! Bom dia, Gigi! Tava cedinho no Instagram hoje. Vocês estão me ouvindo? Tô sem microfone hoje, mas acho que tá bom assim, né? Tava procurando um rolezinho aqui pra nós, acabei entrando atrasada, um pouquinho. Porque me determinei a entrar às 8h30, né? Mas tá bom. Deixa eu achar uma outra coisa aqui. Enquanto vocês vão chegando, a Nath vai avisando vocês que estão ao vivo, porque eu não ando com muita frequência por aqui, então às vezes vocês perdem o rolê, né? Achei, tá aqui. Ouvindo super bem. Bom dia, meu amor, Carol. Bom dia, amada. Camila, bom dia. Ah, Rejane, bom dia. Hoje eu resolvi acordei cedinho pra variar, né? Mas resolvi entrar mais cedinho aqui, porque hoje tem alguns compromissos, então não dava pra entrar às 10 como eu gosto, mas também não dava pra entrar depois. Então, bora aqui agora. Bom, meus amores, é o seguinte. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu escolhi abrir essa live aqui. Na verdade, eu queria fazer ela ontem, só que daí, tipo, não rolou e eu não tava afim. Aí eu resolvi fazer hoje essa live. Mas foi assim, meio que um chamado mesmo pra mim, pra eu poder de verdade começar a trazer um pouco de conteúdo pra vocês. Eu acho que eu já tô em um momento assim que já dá, entendeu? Pra gente começar a fazer um rolê aqui. Então eu até coloquei aqui o tema dessa live de hoje, os 11 níveis de percepção da consciência. Nós não vamos hoje nos aprofundar neste tema, porque ele é um tema que eu quero me aprofundar de verdade com vocês, porque é algo assim que tá contribuindo muito, muito, muito comigo e eu quero trazer isso pra vocês. Peraí, vamos de cacauzinha. Café da manhã. Tintim, meus amores. Meus amores, vocês têm que tomar cacauzinho. Que é muito delícia. Então, vamos lá. Então, hoje eu quero só dar uma pincelada nesse tema com vocês, porque é meio que uma introdução do que eu quero trazer pra vocês nas próximos... Eu não sei como é que eu vou fazer isso, porque o assunto, ele é tão... Assim, tem tantas camadas que eu quero de verdade perceber como que eu vou me aprofundando nisso com vocês. Então, talvez eu faça várias lives, aí cada live a gente vai se aprofundando em cada um desses níveis, ou 1 ou 2 níveis desses em cada live. E, na verdade, esse conteúdo que eu vou trazer para vocês, ele estava somente para eu trazer ele no campo. Bom dia com cacau, com vinho. Nossa, este café da manhã. Cacau com vinho? Cacau com vinho? Mas enfim, né? Nunca tomei cacau com vinho, se é isso que eu entendi. Mas é assim, meus amores, então este conteúdo, vocês, não sei se vocês sabem, porque para variar só um pouquinho, eu não fiquei aqui divulgando massivamente, mas no final de semana que vem, sem ser esse, o outro, nós teremos aqui em Florianópolis a imersão O Campo, que começa na sexta-feira e termina no domingo, com uma toma de ayahuasca, né, uma cerimônia de ayahuasca no sábado à tarde, dentro dessa imersão O Campo. E então eu tava olhando pro campo e sempre na pergunta, percebendo a energia, o movimento. E então chegou um conteúdo pra mim, através do Bashar, que ele chamou de As Vozes na Sua Cabeça. E cara, quando eu olhei aquele conteúdo dele, e inclusive é um conteúdo em inglês, que apareceu pra mim no YouTube e em inglês, só que me chamou a atenção aquele conteúdo,
porque eu consegui ler a palavra ego. Ego. O resto tudo estava escrito em inglês. E aí, eu falei, deixa eu ver esse vídeo aqui. Por causa da coisa do ego. Que eu tava percebendo aqueles movimentos todos em mim, assim. E aí eu fui assistir o vídeo, só que tá em inglês, então eu peguei o vídeo e traduzi ele através de uma inteligência artificial, traduzi ele de vídeo para texto em português. E este acabou sendo o conteúdo que, tipo, me fez compreender muitas coisas que eu estava percebendo sobre mim e sobre as vozes na minha cabeça. E aquilo meio que eu, uou, sabe? Falei, uau, cara. E aí eu falei, pô, eu vou trazer esse conteúdo para dentro do campo. Para poder conduzir essa imersão, eu acho que, é claro, né, trazer outras coisas, o movimento e tal, mas para conduzir essa imersão eu vou trazer esse conteúdo. Só que entrando nele, me aprofundando nele, e para mim foi muito fácil me aprofundar, porque quando eu vi isso, é claro que ele trouxe o conteúdo e ele vai falando na superfície, tipo tópicos, entendeu? Isso, meia dúzia de frases, isso, meia dúzia de frases, isso, meia dúzia de frases, trazendo a consciência sobre cada um desses níveis de percepção de consciência que se revelam através das vozes na nossa cabeça. E ele estava falando através do ponto de percepção onde as pessoas, quando as pessoas começam a canalizar, então como que era, o que é que elas acessavam de fato. E aí foi muito fácil para mim olhar para tudo aquilo, porque era basicamente tudo que eu estava percebendo comigo. Ele só conseguiu organizar a minha cabeça, entende? Ele só conseguiu, tipo, organizar as vozes na minha cabeça. Então, já fazia alguns dias que eu já estava com vontade de vir para as redes trazer um conteúdo para vocês, mas não era esse, não era esse. Era outro, que também estava martelando aqui em mim, que é algo que eu já tinha acessado já desde o ano passado. Inclusive eu dei um workshop falando sobre isso, que eu chamei de O Buraco da Agulha, que foi um acesso doido que eu tive assim, respirando, cara. E ali naqueles meus momentos de meditação, eu acessei a porra toda que abriu assim, e eu comecei a ver todo o processo ali de como que funcionava a 3D e como que era todo o sistema que aprisionava a nossa consciência nessa realidade distorcida que a gente viveu até esse momento e que tem muita gente vivendo, diga-se de passagem, ainda. Aliás, a grande maioria. E como que a gente ficava aprisionado nesses sistemas, como que era a percepção de tempo, né? Essa linearidade de tempo dentro dessa percepção de consciência tridimensional, e como que isso mudava quando a gente começava a ter uma consciência pentadimensional e acima, né? Uma consciência 5D. Porque 5D não é um lugar, 5D é um estado de consciência, e um estado de consciência onde você perde completamente a coisa da linearidade do tempo. Então você começa de verdade a viver a sua multidimensionalidade, entende? Então não é mais aquele lugar onde você está vivendo esse corpo com uma consciência insana que tipo se debatendo numa linha de tempo presente, passado e futuro, onde tudo é linear e tudo tem um caminho e tudo tem um processo e tudo tem um negócio ali, e de repente você faz assim na tua consciência e você realmente começa a viver toda a sua multidimensionalidade. E basicamente foi isso que apareceu pra mim, e eu chamei isso de o buraco da agulha, porque o buraco da agulha é uma metáfora, inclusive uma metáfora bíblica, na qual eu me aprisionei por muito tempo quando confundi ela com riqueza, né? É mais fácil como é que é? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E então eu entendi também o que era essa metáfora de fato do buraco da agulha,
e que de verdade são escolhas que nós vamos fazer, porque tipo, cara, hoje fica muito claro pra mim, quando a gente fala dessas divisões de linha de tempo e uma terra aqui, outra terra lá e tal, essa doideira toda da multidimensionalidade, fica muito claro pra mim que não são todas as pessoas que vão escolher de fato passar pelo buraco da agulha, porque o buraco é foda mesmo, lindo seres. Então, pra mim, era esse o conteúdo que eu queria trazer pra vocês. Posso trazer ainda, mas agora eu tô com essa coisa das vozes, entendeu? Então a gente já vai começar a introduzir isso, mas antes eu quero trazer algo pra vocês que aconteceu ontem no meu grupo do Novo Humano no Telegram e que foi muito bom. Não sei se a Carlinha tá aqui, foi a Carla que deixou essa mensagem lá. E foi muito bom ela ter feito isso, porque talvez tenha sido a energia que eu requeria para vir aqui e me posicionar nesse meu novo momento e começar de fato a soltar a voz novamente, porque de verdade, como eu disse, eu passei por um período bem interessante de um mergulho profundo dentro de mim, das vozes, que teve, e era tão profundo assim, que tipo, palavras não explica, e não explica ainda, tá? Não explica. Mas que era assim, ainda é, na verdade, mas eu já tô me acostumando com esse lugar. É um lugar assim tão silencioso e tão observador, mas ao mesmo tempo é um observador dessas vozes, entende? E essas vozes é uma doideira. Mas no momento que eu consegui me encontrar no centro, o olho do meio, né? Tem a musiquinha do Who, né? O olho que vê do meio. Uma vez que eu consegui me estabelecer nesse centro, eu consegui também ser uma observadora de tudo isso. E isso me trouxe, assim, sabe, um estado de presença e um estado de paz e de relaxamento e de tantas coisas que eu, de verdade, todas as vezes que eu pensava, eu preciso fazer uma live, gente. Eu não posso sumir desse jeito, não sei o quê. Ao mesmo tempo vinha na minha cabeça assim, fazer live pra quê? Fazer live pra falar o quê? Entendeu? E parecia que todas as vezes que eu pensava em vir aqui, eu vim muitas vezes e tal, mas tipo, não é porque tava gostosinho, não. Assim, eu vinha, nem sei por que eu vim. Mas a sensação que eu tinha todas as vezes que eu pensava em fazer uma live ou falar qualquer coisa dentro do grupo, né? Desses grupos abertos que eu tinha, na verdade, agora só tenho um. Sempre vinha isso na minha cabeça, falar o quê? Falar o quê? Porque pra mim, dentro de mim, era uma imensidão de coisas, tantas coisas, que eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia nem o que falar. Tipo assim. Eu só queria ficar aqui. Ai, me deixa, pelo amor de Deus. Me deixa. E vinha também assim, era como se parte de mim quisesse buscar, quisesse assim. Pra eu entrar aqui nas lives, é como se uma parte de mim quisesse estar aqui, porque a Kelly, que até um tempo atrás era aquela Kelly doida, porra louca, que eu ainda continuo assim, mas bem mais calma, né? Eu não mudei assim, né? Totalmente isso, e aliás, isso faz parte da minha essência, né, sei lá. Mas assim, muita coisa em mim mudou. Então, tipo assim, o meu posicionamento com vocês sempre era aquela coisa, vamos olhar onde você cagou pra limpar a merda, entendeu? E já faz um tempo que eu venho saindo disso, então eu não tenho vontade de chegar aqui, tipo, criar um assunto na minha cabeça pra falar pra você assim, tipo, cara, onde é que você tá se parando? Onde é que você não tá se empoderando de si mesmo? Onde é que não sei o que lá? Onde é que não sei o que foi o que eu fiz o tempo todo? Entende? Desde que eu comecei aqui nas redes, eu tava sempre nesse lugar de empoderar você a ser você. Até eu reconhecer que, na verdade, o que eu estava empoderando em mim mesma e através de mim, empoderando vocês, através dos meus altos e baixos, através dos meus trancos e barrancos, através da minha vida. E sempre na minha vulnerabilidade eu venho aqui
e falo pra vocês onde é que você tá se parando. Mas por quê? Porque eu me vi me parando naquele lugar, eu me percebi naquele lugar, eu entendi como sair daquilo, aí eu vim aqui e ficava falando. Até que chegou um momento, cara, que eu falei, cara, de verdade, de verdade, de verdade, o que eu estava fazendo o tempo todo era só empoderar um monte de personagens, um monte de máscaras, tipo, um monte de fragmentação de mim mesma. Tipo, para trazer poder, potência, para trazer coragem, sair do medo, sair daquela que tem medo de julgamento, ai, não sei o que, aquelas merda toda. E tipo assim, cara, ok, já deu isso daí, dá pra gente ir pra outro lugar agora? Sabe? Mas ao mesmo tempo, é como se na minha cabeça viesse assim, tipo, as pessoas não querem saber do que você tem pra falar agora. E isso ficava na minha cabeça. As pessoas de verdade não estão interessadas. E ficava essas coisas na minha cabeça. Eu sei que era tudo narrativa e conversa fiada, mas ao mesmo tempo eu não tinha vontade de estar aqui falando nada, não. Entendeu? Tinha não. E daí, uma das coisas, né, dentro desses personagens que se derreteu em mim, assim, que era que eu compreendi o seguinte. Até nessa música, eu acho que a música, né, que eu fiz e que hoje retrata mais, assim, o meu momento, é o Ru, o olho que vê do meio. E nessa música, eu coloquei uma frase que era assim, que eu estava chamando dor de missão. Entende? Porque eu sentia muita dor. Dor de ver o sofrimento do outro, mas eu tava em sofrimento também, entende? Tipo, sofrimento assim, tipo, aquelas loucuras na cabeça da gente. Então, eu me posicionei muito e foi a persona, né, que eu criei, que eu mais interagi com ela, que foi a que eu chamei de a salvadora. Entende? Então era como se eu tivesse que salvar o mundo e salvar as pessoas delas mesmas, entende? Das insanidades. E isso me levou por anos, e não é só o período que eu estou aqui nas redes, mas me levou por anos da minha vida. Mesmo quando eu não aparecia aqui, eu já fazia isso, entende? A querer salvar o mundo e as pessoas. Mas na verdade eu acho que acho não, porque todos nós estamos fazendo isso, né? Eu só estava tentando salvar eu mesma da minha própria insanidade. E quanto mais eu cavava esse buraco pra ver se, né, tentava sair desse buraco, mais fundo o buraco fica, porque ele não tem fim. Ele não tem fim. Entende? Então eu era a salvadora, eu tinha que salvar todo mundo. E aí eu comecei a perceber, eu tive uma consciência, por exemplo, a gente vai chegar nas vozes, mas hoje é só uma introdução delas, tá, meus amores? Mas eu preciso trazer essas coisas pra vocês. Que é também só a introdução das vozes, né, dos níveis de consciência. Fica calma aí que a gente chega lá. Mas tem tudo a ver com tudo que eu tô falando pra vocês. Então, eu cheguei numa consciência esses dias, até foi agora, esse último final de semana, que eu fiz a imersão com as CRs, que são as pessoas que fazem a formação comigo do corpo ressonante. Então a gente tem um encontro trimestral pra gente, né, expandir, sustentar a energia e tal. E ali eu tive, nesses dias que nós ficamos lá no final de semana passado, eu entendi, eu entendi o que foi que eu vim explorar. Eu tive clareza total, né? Que eu não sabia, mas eu tive clareza total. O que foi que eu vim explorar aqui na Terra, nesta minha encarnação. Cada um de nós, a nossa alma, e aí a gente já vai falar das vozes, a gente vai chegar nesse lugar, mas a nossa alma, ela escolhe um tema, vamos dizer assim, para ela explorar e se experienciar em determinados temas e situações. E então, eu achava, de verdade, eu achava que eu tinha vindo explorar o tema abundância financeira. Porque tudo na minha vida sempre girou em torno disso, sabe? Tipo assim, tô rica, tô pobre, tô rica, tô pobre, tô rica, tô pobre, tô rica, tô pobre, sabe assim? A vida sempre girou em torno disso, em torno de ter ou não ter dinheiro, cara, literalmente. Tanto que a forma que eu mais me estabeleci aqui
nas redes foi através dessa coisa de criação de realidade e criação de realidade através do ter dinheiro. Eu achava que, eu fiquei observando isso e achava que esse era o tema então que eu tinha vindo explorar, mas não é. Não é. Porque eu tive muita clareza sobre isso, muita clareza. E o tema que eu vim explorar aqui foi a questão, sim, do autoempoderamento. Por isso, sempre, mesmo falando de dinheiro, mesmo falando de tudo, eu sempre fui pro lugar do autoempoderamento. Porque era um processo meu de autoempoderamento. E eu entendi que foi isso que eu vim fazer aqui. Só que eu escolhi explorar este tema de uma forma bem interessante. Eu acho que da forma mais profunda e mais pegadeira que eu poderia ter escolhido. Que foi aprender a me empoderar através das experiências criadas, né, por mim mesma, de abuso. Abuso. Então eu vivenciei o abuso de infinitas formas, desde o abuso clássico, né, os abusos clássicos físicos, até o mais high top dos abusos, que pra mim eu não encontrei abuso pior do que esse até hoje, que é o abuso psicológico, que é conhecido como gaslighting. Então eu criei inúmeras interações gaslight, inúmeras não, mentira, mais umas 4 ou 5, 4 ou 5. Interações profundas com pessoas que faziam abuso psicológico. E então eu tive uma clareza tão profunda sobre isso, e eu olhei para isso a minha vida inteira, em todos os níveis disso. E quando chegou nesse momento da Salvadora, que eu comecei a desintegrar esses personagens, uma das coisas que eu percebi, né, que eu reconheci agora e que é o que eu tenho trazido para vocês, é que o campo está aqui nos revelando o tempo todo. Então, se eu recebo abusos, é porque eu estou me autoabusando. O campo só reflete quem sou. O campo é um espelho cristalino de mim mesma. Então, o campo, que é o que nós vivenciamos e chamamos de vida acontecendo, é o campo nos revelando o tempo todo. O tempo todo. Então eu percebi o quanto eu me autoabusava, chamando dor de missão. Eu percebi todos os personagens que tinham em mim, que era a guerreira, a salvadora, que era a controladora. E a salvadora, por ela querer salvar todo mundo, ela tinha que controlar todo mundo. Ela tinha que garantir que você iria entender o que eu estava ensinando. Tinha que garantir isso. Então tinha aquela também que precisava de reconhecimento. Entende? Olha que trabalho lindo que eu tô fazendo. Então eu não media esforços para ser reconhecida. E não é reconhecida assim, não. É ser reconhecida por você. No momento que você virava para mim e falava assim, Kelly, você salvou a minha vida. Ali para mim era o momento do reconhecimento de que você entendeu o que eu falei, de que você fez o que eu falei e de que aquilo realmente criou uma mudança na sua realidade. Era o reconhecimento, mas para eu chegar nesse lugar, eu tinha que ter o controle de vocês. Então, muitas vezes, vocês me viram gritando aqui nas redes sociais. Ai, eu tenho vontade de pegar um machado e meter na cabeça de vocês para ver se entra alguma coisa dentro da cabeça de vocês. Porque eu tinha essa necessidade de salvar você e de fazer você entender que dava para ser diferente. Aí quando eu não conseguia te salvar, quando eu falava 500 coisas e não ia, não te salvava, e aí o que eu fazia comigo?
eu pegava e me lançava de novo. Eu criava uma realidade pra mim, onde eu me lançava nos mesmos problemas que eu via vocês entrando, porque eram as coisas que chegam pra mim. Vocês falam comigo no inbox, vocês falam em qualquer lugar. Eu me lançava naquele problema e não porque eu não soubesse sair daquele problema, eu sabia. Mas eu pensava assim, eu não pensava nada, isso era inconsciente, tá? Eu fui tendo consciência das coisas. Tá, bom, bom. Desse jeito que eu expliquei não deu certo, vamos encontrar outra forma. Quem sabe cola, né? Só que para encontrar outra forma, eu ia lá e vivenciava a dor. Eu vivenciava a dor. Aí eu arrumava outro jeito de sair daquele lugar. Porque pensa num ser criativo, sou eu. Eu arrumava outro jeito de sair daquele lugar. E daí eu vi e falava, amorzinho, faz assim agora. Vamos ver se agora vai. Mas se vocês olharem e observar, todos os conteúdos que eu entreguei até hoje, eu tô falando a mesma coisa. Eu não mudei nada do que eu falo. Eu tô falando a mesma coisa. Só que eu falo a mesma coisa de infinitas formas diferentes. E então eu comecei a reconhecer quando essa estrutura começou a corroer dentro de mim, desde novembro do ano passado, essa estrutura inteira começou a cair. E eu comecei a ver com uma clareza e com uma nitidez tão grande todos os meus personagens, todos os personagens criados pela fragmentação do ego. Na última live eu falei um pouquinho disso pra vocês, do ego que é essa identidade, né, que tá aqui para manifestar essa identidade, essa singularidade manifestada, e quando o ego pega e assume uma função que não é dele, se fragmenta. Então, nessa fragmentação é onde sai tudo isso. Entende? Então eu comecei a olhar isso com uma clareza muito grande. Então eu acho que eu tenho certeza que eu cheguei naquele último momento, né? Último entre aspas, viu, meus amores? Mas aquele momento que a gente chama de expansão de consciência, de despertar, onde o ego começa a se... pá! Tipo a torre do tarô, pá! E eu consegui ver essas coisas todas. Então, o que eu fiz? Tô falando tudo isso e nisso que eu tô falando eu já tô entrando no que falaram pra mim ontem dentro do grupo. Então, o que eu fiz? Eu entendi o quanto que eu me abusava. Quantas vezes eu paguei do meu bolso e não foi 100 ou 200 reais, foram 15, 20, R$1.000 para contribuir com você. Eu pagava para te ajudar, do meu bolso. Que eu falei isso aí, só voz no mundo, quando eu fazia aquela imersão, uma única vez eu tive um lucro, que eu acho que um lucro tipo assim, que não deu prejuízo, ou um lucrinho de 3 contos. Entendeu? Todos os outros eu paguei 15, 16, 20. Eu pagava do meu bolso. Isso não é abuso? Autoabuso? Mas a minha necessidade de salvar o mundo era maior. De salvar as pessoas. Sabe assim? E então eu comecei a perceber as estruturas que o meu ego e essa fragmentação toda criou para garantir que eu iria te salvar. Então eu criava um monte de grupos no WhatsApp. Comecei a vender acesso vitalício. Vendi lá o insano vitalício. Comecei a vender o corpo ressonante vitalício. E para mim, essa coisa do vitalício, cara, vamos lá, tu fica aqui vitalício comigo. Não precisa nem pagar mais nada pra mim, cara. Eu só vou te dar tudo pra você. Pra ver se você se salva dessa porra de vida que você cria pra você. É essa insanidade? Não é insanidade? Estratégias, entendeu? Do ego. Estratégias do ego. Quando eu comecei a ter essa clareza
a primeira coisa que eu fiz foi começar a observar todas as estruturas que eu tinha criado para garantir que as minhas agendas ocultas fossem cumpridas, que seria a controladora, a salvadora, o reconhecimento, assim, entendeu? Quando eu comecei a olhar todas as estruturas que eu tinha criado, eu comecei a acabar com todas elas. Eu falei, eu não posso ser esta nova pessoa que eu sou agora. Eu não posso olhar para mim da forma que eu estou me vendo hoje e sustentar uma estrutura criada na velha energia. Sustentar no novo uma estrutura criada na velha consciência. Eu não posso ter uma nova consciência e manter estruturas criadas na velha consciência. Elas precisam ruir. E assim, eu cheguei nos outros grupos que eu tinha no WhatsApp, eu não falei absolutamente nada. Eu simplesmente me retirei. Saí de todos os grupos, saí. E falei, tem um único grupo agora. É o grupo do Telegram. E o propósito do grupo do Telegram é é o seguinte, lá eu vou colocar as músicas que eu crio, que eu tô, acessando aqui, que vem da alma, vou lá, uso as inteligência artificial, faço as músicas. Como eu não tenho saco, de verdade, de ficar fazendo os vídeos para postar no YouTube, uma hora dessa eu vou fazer, mas não tô com essa energia ainda. Mas eu quero contribuir, eu quero compartilhar com vocês elas, porque eu não fiz elas só pra mim. Então eu vou botar lá no grupo do Telegram e lá você ouve as músicas. É também um grupo para você fazer perguntas, então você pode fazer perguntas para mim lá, eu tô lá, eu te respondo, mas eu não vejo perguntas lá, entendeu? E também um grupo para você compartilhar o teu processo de expansão de consciência. Porque quando você está reunido com pessoas que estão no mesmo processo que você, é mais fácil, porque eu sei que na tua realidade, às vezes é só você que está olhando para isso. E todas as outras pessoas que envolvem o teu dia a dia não tá olhando para isso. Então você se sente sozinho no rolê. Então quando você está nesses grupos onde você tem como trazer, gente, e daí eu trago as minhas ferramentas, então, gente, eu fiz a ativação das 12 camadas do DNA e eu tive uma puta consciência. Gente, eu fiz a ativação, sei lá, da porra do que e tal. E, cara, eu me peguei, agora as meninas que estão saindo das jornadas de 21 dias de Maiahu, tá indo lá pro grupo e tá compartilhando lá. E ali eu percebo que quando elas começam a compartilhar a jornada de 21 dias, aí ali tem muita gente que não tá entendendo o que elas estão falando, que é a jornada que eu criei agora. Para trazer isso que é novo para mim. Que não é novo de conhecimento, mas é novo de vivência. Como que eu materializo isso, como que eu sou essa consciência caminhando na Terra. Aí, esses dias, me deu vontade de começar um movimentinho lá dentro do grupo. De abrir lá chats para conversar com vocês. Mas eu fiquei muito olhando para isso, para perceber se não era o personagem querendo me pegar de novo. Entendeu? Tentando salvar vocês de novo, porque... Na boa, eu entrei na permissão, meu filho. Você faz o que você quiser da sua vida. Eu não vou surtar mais, cara. Não vou. Eu só vou trazer aquilo que é real e verdadeiro pra mim, que faz parte do meu momento de vida. Compartilhando com você as minhas experiências, as minhas vivências, como sempre fiz. Eu sempre ensinei as coisas através da minha vulnerabilidade, da minha própria experiência. Vou continuar fazendo isso. E quem se conectar, conectou. E quem não se conectar, não conectou. E tá tudo certo, sabe? E eu acho que eu nunca fui tão íntegra nisso que eu tô falando agora. Porque talvez antes eu acho que eu ainda falava num espaço de mentira. Tipo assim, não sei. Mas hoje eu nunca fui tão íntegra. Então eu entrei no grupo esses dias atrás aí... E falei assim, porque eu vi o grupo só um silêncio, sabe? E as únicas pessoas que estavam realmente compartilhando, na verdade acho que era 2 pessoas que estavam compartilhando ali, falando qualquer coisa,
era 2 pessoas que tinham acabado de sair da jornada de 21 dias de Mayahu. E eu lá olhando. Aí eu falei assim, bom, gente, eu acho que esse povo tá entendendo nada que tá acontecendo. De repente, é você, né, Aninha? E cutucou o botão aí, né, Amadinha? Que já percebi que cutucou o botão, porque você falava, ninguém respondia, nem eu. Aí os botões aí começou a apertar também. Ai, ai. Mas assim, então eu mandei um vídeo lá, aquelas bolinhas, né, que você grava, fui mandando lá. E eu falei assim, olha, nem lembro o que eu falei, mas o que eu quis dizer foi assim. Tô sentindo a energia de trazer aqui pra vocês, assim como faço diariamente na jornada de Mayahu, de pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias, abrir aqui um chat para que vocês me façam perguntas, porque eu tô nesse lugar agora. Eu não quero mais entregar para você aquilo que eu penso que você tem que saber. Eu quero entregar para você aquilo que você quer saber. Então, para isso, você precisa me perguntar, porque se você não me perguntar, eu não tenho o que falar. Entendeu? E essa é a minha posição. Então, tá, eu abro o chat aqui, vocês me fazem pergunta dentro da consciência que eu estou acessando agora, eu posso te responder, e se fizer sentido pra você, tipo, ok. Era a minha ideia. Só que eu falei, mas eu preciso saber se vocês que estão aqui no grupo, vocês realmente estão engajados comigo, ou se essas 620 e tantas pessoas que estão aqui é só um número. Um número, porque 627 é apenas pra mim um número. Dessas 627, quem realmente está presente aqui neste grupo, vem aqui, ouve as músicas e está disposto a receber de mim? Foi a pergunta que eu fiz. Então, vocês me deixem saber para eu perceber a energia se eu venho aqui ou não, porque eu não vou entregar para quem não está disposto a receber. Eu não me desgasto mais. Não me desgasto mais. Como eu me desgastava antes, chamando dor de missão. Eu não tenho mais missão nenhuma nessa vida. A única missão que eu tenho é viver e ser feliz na minha vida. Entende? Na minha experiência, delícia de ser e existir. É o único propósito que eu tenho hoje, mas nenhum. É delícia vir aqui? É delícia. Então eu tô fazendo, mas não como missão de vida. Mas porque é delícia. Então, algumas pessoas responderam, demorou vários dias para no máximo umas 10 pessoas responderem aqui. Não teve mais que 10, não teve. E aí ontem a Carla Rosane colocou uma mensagem assim. Vou deixar aqui o que estou sentindo neste momento com bastante coragem. Kelly, uma vez que você forma grupos individuais, eu entendo que nem todos devem participar. Então, eu entendi o seguinte, que quando a Carla diz, uma vez que você forma grupos individuais, ela estava querendo falar sobre o grupo de Mayahu. Entende? Porque ela diz que ela entende que nem todos podem participar. Ou seja, financeiramente, porque todos estão convidados. Aliás, o tamanho da entrega que eu faço com vocês por 21 dias consecutivos com vocês, você pagar R$ 698 é um valor acessível para quem realmente escolhe. Então, eu entendo que nem todos devem participar. Então, nestes períodos, eu fico aguardando qual é o seu próximo passo. Grupos ou todos? Isso para mim não fica legal. Pois você fica em ação com suas criações individuais. Inevitavelmente, tenho que esperar você estar com a expansão de volta e isso sempre me gera desconforto. Antes desses 21 dias, mais restritivo, eu estava em muita expansão. E aí, sempre vem a parada necessária que você escolhe. E respeito sua escolha. Mas eu percebo que a maioria pode se sentir assim, ou não. Estou falando como eu me sinto. Eu acho que o vice-versa também. É muito importante você pensar e sentir também. O quanto você está disposta a continuar a expandir sobre isso?
Nas suas entradas aqui, você é perceptível que você está nesse momento muito voltada para seus projetos imediatos. Então eu sinto também que você não está totalmente focada em expandir com grandes grupos, aqui que não para de crescer, dela quer dizer, né? Esse grupo aqui não para de crescer. Acho que vale a pena você também fazer essa pergunta para o seu ser. Beijo, sempre te admiro muito. Então aqui fica muito claro para mim na fala da Carla o quanto a minha entrega sem, tipo assim, gente, a minha entrega para vocês sempre foi muito grande, muito grande. Eu tenho certeza absoluta que vocês seguem pessoas por aí que o que eu entregava para vocês gratuitamente não era o curso que você pagava 5 mil para fazer. Não era. E isso eu fazia mediante a tudo que falei antes para vocês, porque eu tinha que ser a salvadora do rolê. Então eu toma tudo para você. Entende? Vê se você faz alguma coisa com isso. Então eu entregava, porque eu tinha as minhas agendas ocultas, que eu já contei pra vocês, né? Só que percebe o nível de dependência que também muitos de vocês criaram de mim. Porque eu tinha que estar aqui o tempo todo puxando. Então, se eu não tô, como ela disse, quando a Carla fala seus projetos individuais ou os seus projetos imediatos, eles não são meus projetos individuais, eles não são meus projetos imediatos. Eles são conteúdos que eu criei para entregar para vocês, só que eu cobrei. Né? Cobrei. E aí você paga se você quiser. Para receber, entende? Você paga se você quiser. Porque uma das coisas que eu fiz foi, eu vou entregar sim o meu melhor sempre. Mas nunca mais no espaço de salvadora. Porque o que mudou não é a minha entrega. O que mudou foi de onde eu entrego. De que ponto agora de observação eu te entrego. É diferente. Certo? Então a dor da Carla que eu falei pra ela, amadinha, eu vejo você. E te reconheço. Porque a dor dela aqui, o desconforto dela, ela deixa nessa frase aqui. Antes de você começar esses 21 dias, eu estava expandindo muito. Cadê você? Aí eu te pergunto, cadê você? Que não tá com você? Cadê você? Que não pegou ainda tudo que você já expandiu e tudo que você já aprendeu e colocou no seu dia a dia, na tua rotina. Entende? Então eu entendi também, e é por isso que hoje tem a jornada Mayahu, que talvez é uma das coisas que eu vou ficar permeando por um bom tempo, que não adianta mais eu ficar aqui trazendo um zilhão de consciências para você se você não souber como colocar isso no seu dia a dia, na tua rotina, e se tornar essa consciência caminhando na Terra. Então, Mayahu não é mais um curso. Sim, é claro e é óbvio que eu trago consciências para vocês ali, mas ele é muito mais como eu caminho sendo esta consciência do que o que você vai aprender em si. Porque o que você vai aprender, você já aprendeu, lindo ser. Você já sabe. É para aquelas pessoas que já estão explodindo de tanto conhecimento, mas até hoje não conseguiu ser isso na Terra. Então, de certa forma, eu dei uma colapsada assim, porque eu falei, nossa. E aí eu comecei a aterrar, cara.
aterrar tudo aquilo que eu sabia no meu caminhar, no meu dia a dia. Deixou de ser só conhecimento. Deixou de ficar só no mundo das ideias e das vozes e passou a ser matéria através das minhas ações diárias, cotidianas. Falei ontem mesmo no encontro de Mayahu, e por isso que eu acompanho vocês diariamente, porque é um caminho. E eu tava explicando pra uma lindeza lá, que tava lá, mais louco que o Batman. Eu falei, cara, tá, tipo assim, o que eu tô te ensinando, se você também não fizer o caminho que eu tô te mostrando, também não vai funcionar também. Também não vai. Se você pegar o negócio e ficar lá só olhando, também não vai funcionar. Porque é prático, ele é prático. Eu pego e faço, pego e faço, pego e faço. Entendeu? Então, o que eu quero que vocês entendam? E Carlinha, o que eu quero que você entenda? Sim, eu vou voltar. Então, você falou assim, eu quero que você pergunte pro teu ser se você realmente quer continuar expandindo gratuitamente nas redes. E basicamente foi isso que você perguntou. Ou dentro dos grupos. Sim, eu vou continuar. Vou, porque eu amo fazer isso. Eu vou continuar. Talvez o campo me revelando através de você revela o teu desconforto, que talvez seja de outras pessoas também, que não teve coragem como você de ir lá e se posicionar no teu desconforto. Mas para além disso, eu realmente parar para fazer a pergunta, eu quero realmente continuar com isso? Porque de verdade, meus amores, inúmeras vezes eu pensei em parar. Pensei de verdade. Pensei. Até que quando foi... Quando foi quinta-feira agora, cara. Eu pensei em parar de verdade, cara. Tinha hora que eu olhava assim, eu falava, ai, gente, quer saber de uma coisa? Ai, meu Deus, eu vou arrumar outra coisa pra fazer na vida, pra ganhar dinheiro. Só pra viver minha vida, sabe? Tipo, ai, não quero. Ai, não quero mais ficar falando nada na cabeça de ninguém. Eu quero viver minha vida em paz e não sei o quê. E aí eu tive um acesso bem forte, assim, na quinta-feira última, que mostrava pra mim claramente como que as pessoas, quando elas expandiam demais a consciência delas, e isso tem a ver com a ayahuasca, né, porque tava me mostrando isso, porque a ayahuasca, ela vem, cara, puta que pariu, ela faz um rebento de consciência em você, assim, que se tu não tiver chão, você voa, não tem como. Aí, e como a ayahuasca pra mim, ela funcionou meio que num sistema reverso, assim, do que a maioria das pessoas, porque ela muito mais me aterrou do que sabe assim, me expandiu, mas me expandiu num processo de aterramento. Cara, sou muito grata aos dragões por terem me levado pra esse lugar, porque foi eles. Aí, eu vi como que as pessoas, elas expandem tanto a consciência delas a ponto de achar que estão aterradas e que estar aterrado é virar Pachamama, ficar abraçando a árvore e vendendo, e era bem assim que eles me mostravam mesmo, vendendo pulseirinha de hippie na praia, entendeu? E aí vinha uma voz assim, gritava comigo e falava assim, não vai vender pulseirinha na praia não! Assume teu lugar! Desse jeito, a voz falava comigo, mas gritava comigo assim, eu falava, tá bom. E aí ela mostrava várias coisas pra mim assim, entende? E de tudo que ela mostrava, ela me falava que tipo, que meu trabalho agora era justamente pegar essas pessoas que estavam com a consciência tipo hypada assim, mas que não conseguia fazer o aterramento. Entende? Que não conseguia aterrar. E que não era vendendo pulseirinha na praia ou água de coco ou abrir uma barraquinha no céu. Pai, passou várias vezes essas coisas pela minha cabeça. Nossa, eu tava de saco cheio, entendeu? Tava de saco cheio. Queria só ficar na brisa olhando pro mar, entendeu? E qualquer dinheiro que entrasse era dinheiro e tipo, foda-se, eu tava desse jeito. E aí, aí falou isso, mas foi uma treta, vocês não têm noção. Aí eu, cheguei até tremer nas bases. Eu falei, tá bom,
Vamos lá pro rolê. Então esse é o rolê, entendeu? Tipo, aterrar, cara. Tipo, não adianta ficar pirando. Aí, tipo, ver a galera. Cara, eu via tão claro, era tão claro eu vendo as pessoas assim. Como que elas, tipo, simplesmente... Gente, aterrar é aterrar, cara. É viver de verdade. É criar nessa terra, entende? Com tesão, com alegria, com presença, com integridade. Integridade interna, com a sua verdade e tal. Então tá, eu falei, então tá. Então bora. Então eu vou continuar entregando sim, meus amores. E vou entregar muito, porque eu não consigo me economizar. Se eu tiver que me economizar, eu nem venho. Entendeu? Então, tendo dito isso, e tendo talvez um pouquinho, né, de tudo que tem acontecido comigo, e desse momento que ontem eu realmente fiz a pergunta, tipo assim, eu escolho realmente continuar fazendo isso. Esse dia eu tava chorando lá nos 21 dias falando isso. Exatamente isso. Eu realmente escolho levar isso para as pessoas. Quem é que tava lá comigo que me escutou na mimiseira? Foi segunda ou terça-feira que eu tava tão cansada do final de semana, que eu levei 2 dias dormindo para conseguir voltar pro corpo. Do final de semana com as CRs. E eu fiquei nesse rolê aí. Você tava, Gigi? A Gigi tava lá, ó. Eu chorando lá, falando... será que eu quero mesmo levar essas coisas pras pessoas? Eu acho que não. Mas eu tava cansada também. Eu tava muito cansada. Aí eu choro e tudo, cara. Se eu tô cansada, me deixa em paz, pelo amor de Deus. Senão eu começo a falar, eu começo a chorar, desgraceira. Nossa, eu sou dessa. Se eu vou entregar é com tensão, tesão com alegria. Amo. Cara, desse trem de ficar se economizando. Eu tenho tanto pra entregar que eu posso entregar assim, ó. Toma, meu filho. Que aí você vem pros pagos também, né? Porque me paga também essa porra. E aí, minha filha, é mais e mais e mais. Não tem fim, cara. Não tem fim. Não tem fim. Especialmente se você aprende a se conectar no campo. Porque daí o campo é incrível, cara. Tu acessa e vai embora, entendeu? Esse final de semana com as CRs, nossa, foi incrível. Pulseirinhas da consciência. Então vamos lá. Eu amei, aí é o tema da live, depois de 1 hora. Mas esse era o tema real da live. Eu queria bater esse papinho com vocês aqui e falar desse meu momento e que eu estou me honrando, tá? Eu não me abuso mais. Eu não me abuso mais. Não. Então, se eu perceber, se eu pegar um personagemzinho tico na minha orelha aqui, que eu tô, ó, olho de ru nele, entendeu? Aqui não. Não, mas não. Não. E eu paro. Certo, lindos seres? E então, eu preparando o conteúdo do campo. E entendi que o campo não dá não para eu entregar essas coisas todas lá. Porque senão vai virar um falatório sem fim. E eu de verdade não escolho que o campo, a imersão, o campo agora de 20, 21 e 22 em Florianópolis. Eu não escolho que o campo seja mais aulas. Eu quero que você vivencie, assim como eu fiz com as CRs aqui. Assim como eu fiz com elas. É vivenciar. Tanto que na hora dos depoimentos, a gente acabou a cerimônia de ayahuasca e aí elas começaram a falar, né? As viagens delas. E daí, uma delas lá falou, foi a Viviane, eu acho. Ela falou assim, agora eu entendi o que a Kelly tá falando. E como que você consegue aterrar com essa expansão gigante, porque foi um campo muito lindo que a gente sustentou ali, muito lindo mesmo. Da Aya nos conduzindo no amor. Do jeitinho que ela falou pra mim que seria a Aya ressonante. Foi lindo demais, lindo demais. Eu chorava, gente. Eu chorava
vendo o processo das meninas, mas um choro de alegria, de alegria. Então, assim, agora eu virei a ayahuasqueira. Se gostando ou não, tô nem aí. E te digo, meu amorzinho, se tu sentiu chamada, bora. Bora comigo pra esse rolê, porque é incrível. E a Aya, cara, a Aya é muito divertida. Ela tem uma criatividade para poder fazer a gente ter consciência das coisas, para liberação dos trauma e drama, que é incrível, incrível, incrível. Um dia eu conto essas coisas para vocês, mas tem umas coisas que não dá nem pra falar, assim, tipo aqui, sabe? Mas a Kelly foi muito lindo mesmo. Isso que está tomando é cacau. É cacau, amada. Adoro tomar minha cacauzinha e expandir o coração. Então aqui está o conteúdo que eu quero entregar para vocês nas próximas semanas. Ontem eu fiz esse gráfico aqui e eu vou dar ele de presente para vocês. Aqui são as bases por onde a gente vai permear no rolê, tá? E esse conteúdo, como eu disse no início da live, se você não estava aqui, eu acessei através do Baixar. Baixar, cara, Baixar é incrível. E aí, eu vi, esse vídeo apareceu pra mim, vou falar de novo, esse vídeo apareceu pra mim no YouTube, em inglês. E eu só entrei no vídeo porque eu li lá no seu não sei o que do ego. Depois eu vou voltar ao chat pra ler tudo que vocês estão falando, tá, meus amores? Não me deixe esquecer, porque às vezes eu falo que eu vou fazer isso, vou embora e esqueço. Aí, eu peguei, como eu não sei falar inglês, né? Mas eu achei interessante, eu entendo um pouco, mas não entendo na totalidade, com facilidade. Então eu tava ouvindo o vídeo, assim, aí eu falei, cara, não, eu quero esse conteúdo. Peguei o vídeo e transcrevi ele pro português numa IA. E fui ler. E aí o vídeo chama As Vozes na Sua Cabeça. E ele fala sobre quando você começa a canalizar coisas e o que você acessa de fato. E quando eu comecei a olhar aquele conteúdo dele, aquela explicação dele dos 11 níveis, né, de percepção da consciência humana, cara, eu me vi completamente naquele lugar. E ele falava, amada, procura, o Maria Iris, você que tá aqui, bota aí o perfil da Mari. Eu comprei da Mari essa daqui. A Mari é uma CR que ela trabalha com as medicinas, ela vende cacau, ela pode mandar, ela manda pra todo o Brasil, tá? Você compra com ela. É que eu não sei exatamente o perfil dela, é Mari, não sei, a Maria Iris ou a Natália aqui, bota aí o link do perfil da Mari. Ou se não, me chama no inbox, aí eu te mando. Aí, quando eu vi, eu falei, puta merda. É exatamente isso que está acontecendo comigo. Eu estou acessando todas essas vozes, todos esses níveis de vozes dentro da nossa cabeça. Em todos eles. Todos eles. E daí, cara, eu falei, meu Deus. E isso daqui, essa abertura também. Porque, na verdade, eu já estava acessando muitos mesmos, assim. Só que depois que eu comecei a fazer a toma de ayahuasca, abriu ainda mais o rolê, cara. Nossa Senhora. E daí já não é nenhuma percepção mais assim, tipo, você tem as vozes e tal, você tem clareza de onde tá vindo aquilo, sabe? Porque quando você toma ayahuasca, eu já fui até pesquisar um pouco sobre isso. Tava conversando com o GPT sobre isso. Porque eu falei assim, cara, eu sempre respirei muito, né? Tem anos que eu faço respiração breathwork, respiração holotrópica. E o que acontece é que quando você faz a respiração,
você entra numa faixa cerebral, uma frequência, né? Uma faixa frequencial que a gente chama de gama, onde é também a faixa frequencial de superconsciência, chamada de superconsciência. Ó, Mari Amar Essencial. Mari _ Amar Essencial. É o Instagram dela. Mari Amar Essencial. Então tá. Então aí você respira e você entra naquele estado de superconsciência. E quando você faz isso, você expande a tua consciência, entende? Então você começa a acessar faixas frequenciais e dimensões que no estado de consciência beta você não acessa, especialmente por conta daquele ruído mental. Então você não acessa. Então eu acessei, tipo assim, por exemplo, tipo, o corpo ressonante inteiro foi criado a partir disso. Eu respirava, eu acessava e ia. Até que de um ano pra cá, eu fui, né, dentro de um acesso de respiração, eu fui chamada, recebi o chamado pra ayahuasca muito forte. E aí eu fui e a partir daí eu me conectei com isso. E aí eu tava percebendo. Eu perguntei pro GPT, eu falei, mas quando a gente toma ayahuasca, a gente também entra nesse estado gama altíssimo. Porque aí não através da respiração, mas através do DMT. Entende? Então, você ativa áreas do seu cérebro e entra numa onda de frequencial cerebral que te expande a visão completamente. E você começa a entrar, então, nessas realidades que, num nível frequencial beta, você não acessa. Não acessa. E a onda, essas ondas gamas e DMT e tal, traz para você uma coerência cerebral. São ondas mais aceleradas, porém mais coerentes. Então você tem acessos a estados, você tem estados de consciências e acessos, assim, onde as coisas vão aparecendo para você de uma forma que você não via antes, e você tem compreensões incríveis, assim. Então, tipo assim, numa cerimônia de ayahuasca, por exemplo, de umas 4 horas, mais ou menos, que é 4, 5 horas, depende da quantidade de vezes que você toma ali, 2 tomas, umas 5 horas mais ou menos, você pode ter um processo ali que levaria tipo 10 anos de terapia pra você entender aquilo. Mas o que me levou pras vozes na cabeça? Porque antes de ayahuasca, cara, eu já tava com esse monte de voz na cabeça. Já fazia tempo já, conversando com dragão, com sei lá mais o que, aquele falatório na minha cabeça. E me acessando e acessando de tudo quanto é jeito. E daí, eu percebi que quando você toma ayahuasca, o que acontece ali é um grande falatório, cara. Tu conversa com Deus e o mundo. Tudo. Então, você conversa com a consciência da própria medicina, porque parece que a gente sabe, não é verdade, Maria Iris? Quem tava comigo ali esse final de semana, que a gente fez a cerimônia, então, tipo, a Bebel, cara, eu dava tanta risada da Bebel. Ela conversava com a mente dela. Essa mente caótica, ela conversava com a mente dela. Eu ficava vendo. A mente dela tentava falar merda pra ela falava assim, fica. Você não vai mais falar pra mim que eu sou isso, porque eu sou amor, eu sou alegria, eu sou entusiasmo, eu sou não sei o que, cara, e ela ia se empoderando. E quando você se empodera nesse estado, é um momento onde o teu corpo aceita tudo e o teu corpo muda completamente. Olha lá, a Nália foi top, cara, que loucura. Então, mas basicamente, quando você toma ayahuasca, ou quando você faz respiração, ou quando você está em meditação, porque também não importa a ferramenta que você vai usar para abrir essa sua percepção, mas sempre que você abre essa sua percepção, são as vozes, entende? Você está interagindo dentro da mente da totalidade, dentro do todo é mente, entende? Então eu comecei a olhar para esse conteúdo também como
através até das 7 leis herméticas, entende? Como que essas 7 leis também vêm através desses níveis de percepção das vozes. Então, o todo é mente, e tudo que acontece, tudo que a gente vê, tudo que a gente vivencia é através dessa interação mental. Tá tudo dentro de uma grande mente, entende? A mente não está fora de mim, eu estou contida dentro desta mente e eu acesso infinitas partes de mim mesma. Então, Bashar veio, e é o que a gente nós vamos nos aprofundar nas próximas lives, que eu vou ver como é que a gente vai fazer isso. Mas, por exemplo, ele trouxe como as vozes na sua cabeça, os 11 níveis de percepção da consciência humana. Mas ele trouxe isso daqui através do ponto de vista de pessoas que começam a canalizar coisas. Então, ouvir vozes como eu começa a canalizar música, canalizar a linguagem da luz, começa a ter essa sensação de unificação com o todo. Cara, Hélio Couto falando, pede na ressonância harmônica unificação com o todo. Cara, você pede, mas tu não sabe o que é isso, cara, a não ser se você tiver a experiência. E quando você tem essa experiência de fusão com o todo, é a coisa mais... Nossa, entende? Então, e isso é parte, seria a 11ª voz, que é essa fusão na totalidade. Entende? Então, Bashar veio e ele trouxe de uma forma tão legal e que era tudo que eu já estava observando, que integrou em mim e me deu voz, entende? Então, ele traz primeiro a primeira voz, as primeiras vozes que nós ouvimos na nossa cabeça e que são as vozes... Tá ficando escuro aqui, né? Ai, tá chovendo já faz uma semana. Acho que vou virar um pouco mais pra janela assim. E que são as vozes que a gente ouve o tempo todo e que a maioria das pessoas estão aprisionadas, é essa voz da mente física. E é a ilusão, a fusão com o todo é surreal. Não tem como explicar. Você sentiu isso, amada, no rolê nosso aqui? Até agora estou vibrando e conectando e atualizando. A Arabi sentiu. Não é todas as vezes que você toma a ayahuasca e você sente essa fusão com o todo. Mas quando você funde, cara, é incrível. E aí, é esse nível de frequência que você acessa, sabe? Eu amei, cara. Eu vou levar isso pra vocês, pra todos que quiserem receber. Eu tô ancorando um campo muito lindo pra que vocês estejam seguros nesse rolê. Anália, o campo é muito amoroso quando é ancorado com esse amor. Segui e fui surpreendida. Muitos ensinamentos de forma divertida de ser. Kelly, tu é maravilhosa. A Arabi sentia a fusão com o todo. Eu falei pra elas, amores, eu tô num lugar que eu não consigo mais ficar falando coisa pra vocês, não. Agora vocês têm que deixar eu pegar na mão de vocês e levar. Pra você sentir o que eu tô falando e ver o que eu tô falando na pele. Nossa, já foi a 2ª vez que fiz com você e cada experiência é única. Um dia a gente faz uma live com as meninas só pra contar pra vocês as nossas risadas com a Aya, cara, a Aya é incrível. Mas voltando aqui nas vozes. Ele diz então que é o que eu tô trazendo em Mayahu, porque Mayahu é sobre a gente reconhecer essa falatório da mente física, é sobre colocar essa mente física dentro da função específica dela e ser guiado por uma mente superior. As nossas escolhas serem guiadas através da mente superior. Então, basicamente, é isso que a gente vem trabalhando em Mayahu. Então, olha como Bashar trouxe o rolê. Ele disse que a mente física, ela tem 3 pontos de observação. Então, o primeiro ponto, que seria o observador neutro, que é tudo que nós trabalhamos em Mayahu. O olho de Hu é esse observador neutro. Então, ele traz aqui, eu que fiz esse gráfico, tá? Baseado no que ele falou. Então, ele traz aqui o observador neutro, aqui. E aqui nós temos a dualidade. Então, vamos chamar de luz e sombras, tá? Dentro da polaridade, dentro da dualidade.
e dentro da dualidade. Então, essas vozes, eu tenho aquele que é neutro, aquele que observa, apenas observa, aquele que só vê os fatos, entende? Isso aqui é fato, não tem narrativa. As historinhas vêm, então, dessa dualidade, luz e sombras, certo? E só que Bashar traz uma coisa interessante que ele diz assim, o lado sombra, ele tem as polaridades feminina e masculina. E o lado luz da mente física. O lado luz tem também a polaridade feminina e masculina. E estas são as primeiras vozes que nós ouvimos dentro da nossa cabeça. E desde sempre, né? Desde pequenininho, você precisa ser um canalizador ou estar em estados frequenciais onde você consegue acessar com clareza as outras vozes. Não, essas daqui, da mente física. Hora de comer o lanchinho. E então ele traz, tipo, aí nós vamos nos aprofundar nas lives, tá? Sobre isso aqui, mas eu só vou passar introduzindo. Então ele diz que nós até conhecemos isso, por exemplo, do lado sombra, do lado escuridão da mente física, que é a polaridade negativa. Eu tenho o masculino, que é o crítico, é aquele que fica te criticando. E eu tenho o feminino, que é o enganador. É aquele assim, tipo assim, os fins justificam os meios, tipo aquele que, o feminino que vai, tipo, criando aquelas conversinhas dentro da tua cabeça que muitas vezes você rejeita e muitas vezes você fez e assumiu isso. Pera aí, irmão, só um minutinho. Minha luz aqui tá acabando a bateria. Vai ficar escuro. Aí, depois eu tenho o lado luz, que seria dessa mente física, que seria o masculino, que é aquele que te apoia, aquela voz, são as vozes na sua cabeça, que fala, não, vai lá, você consegue, você pode, não sei o que, é o masculino, que te move para uma ação. E o feminino que te acolhe, que te nutre, que te cuida. Então percebe, dentro da nossa mente física, nós já temos agora 4 vozes, entende? 2 vozes, um feminino e um masculino do lado luz, um feminino e um masculino do lado sombra. E elas ficam interagindo com você o tempo todo. Depois disso vem a intuição, que seria a segunda voz, a intuição. Então eu tenho agora no meu corpo físico, ele é como se fosse uma antena, ele é uma antena. Então é através do corpo físico, que é o que eu tenho trazido para vocês. Por isso que Bashar me deu voz com esse conteúdo, que eu consegui trazer isso para vocês com mais clareza, né? Então eu tenho o meu corpo físico, que ele tem, o meu corpo físico é tudo que eu tenho aqui para poder perceber todas essas coisas, entende? Dentro de um campo informacional, o meu corpo físico é aquele que me dá a percepção. Então, eu venho com a segunda voz, que é a voz da intuição. E esta voz da intuição, então, ela acessa muita coisa. Então, é a voz onde a gente capta a vibração antes de pensar. O corpo sabe antes da mente. Então, é aquelas percepções que a gente tem. A gente vai se aprofundar nisso também. E depois a terceira voz. E essa terceira voz me chamou bastante atenção. Que ele falou assim, que a terceira voz que nós ouvimos, ela vem do reino arquetípico, da nossa mente arquetípica. E ele traz um exemplo, não é nem um exemplo, ele fala assim, essa terceira voz que nós escutamos dentro de nós, dentro da nossa cabeça, ela vem dessa mente arquetípica, mas ele traz assim, que seria o reino das nossas personalidades. Sabe as bipolaridades? O reino mental arquetípico, ou por onde expressamos personalidades. Só que ele traz assim, se você quiser saber quais são essas personalidades pelas quais o humano passa acessando este reino, você olhe para os 22 arcanos maiores do tarô.
porque vocês decodificaram essas personalidades através dos 22 arcanos maiores do tarô. E a gente vivencia, então, dentro da jornada, essas vozes. E nesse momento, ele fala que pessoas que começam a canalizar e perceber que está entrando em contato com no que ela pensa que naquele momento são outros seres, na verdade não são. Elas estão entrando em contato com esse reino arquetípico, com personalidades dentro desse reino arquetípico que é ela mesma. Só que é ela dentro de cada um dessas personas, dessas personalidades, desses traços de personalidades. Então a gente acessa isso, às vezes não tem compreensão disso e acha que está falando com outros seres, quando na verdade esse é um dos níveis que a gente acessa dentro de um reino arquetípico. Entende? E que dá para ser observado através dessas 22 cartas do tarô. Porém, para mim, por isso que eu quero me aprofundar mais com vocês, esse mental arquetípico, ele vai muito além disso, muito além. Não é só sobre isso. Porque eu tô falando, o conteúdo que o Bashar trouxe foi bem curto. Eu é que peguei aquilo e compreendi com base na minha vivência, do que eu estava experienciando, então aquilo me trouxe tipo, meu Deus, é isso, sabe? Então, depois ele fala da mente superior. Então, seria a quarta voz, a mente superior, que é aqui onde a gente está indo em Mayahu. Então, a gente acessa tudo isso, mas quem vai organizando e assume o comando não é mais a mente física, mas a mente superior. Então, até coloquei aqui, então aqui seria, né, essa mente física, aqui a mente intuitiva, né, que seria esse radarzinho. Aqui seria essa conexão, eu colocar com esses 22 arquétipos do tarô, e aqui a mente superior, que até coloquei o olhão de rua aqui, né, a mente superior. E essa mente superior, a forma que ela fala com a gente, não é uma fala buzuzu. Ela fala através de sonhos, através de sensações corporais, através de sincronicidades, através... Que nem, por exemplo, este vídeo do Bashar que chegou pra mim em um momento que eu estava pedindo, por favor, me dê clareza de como... Sabe assim? E aí esse vídeo apareceu. Entende? Então, é a minha mente superior criando sincronicidades para que eu acesse as informações que eu estou pedindo. Então, elas podem vir através de sonho, pode vir através de tudo, são sincronicidades. E é assim que a mente superior organiza todo o rolê. E aquelas coisas que eu falo para vocês, segue a leveza, segue o entusiasmo, segue a alegria, é você seguir as coordenadas da mente superior, porque ela fala com a gente dessa forma, não é conversa dentro da cabeça. É através dessas outras percepções, imagens, sonhos, imagens, tipo assim, você tem, aparece uma imagem de uma coisa pra você, você fala, nossa, é a mente superior que tá direcionando. Então, deixa eu ver, é uma forma de linguagem diferente, de voz especificamente. E depois, no quinto nível, né, das vozes, ele chama de o nível dos guias, espíritos, aqui, ó, do guias e espíritos e tal. Aí seria isso aqui, ó. Acima da mente superior, o nível dos guias. Então, esses guias, esse nível de guias, são seres não físicos, realmente. Então, esses seres, até então a gente está falando da nossa própria consciência, né, se fragmentada ali, mas esses guias, na verdade esses não, mas tem os guias espirituais, que também faz parte da nossa consciência, o outro é mais acima. Eles fazem parte da nossa própria consciência, porque são partes de mim mesma. Isso daí eu já ensino no corpo ressonante, no nosso DNA, na camada, inclusive na camada 4 e 5 do DNA, é onde, quando você começa a ativar isso, você começa a acessar os seus guias, anjos e mentores, e os seus guias, anjos e mentores são você mesma. São partes de você, não físicas, que está te guiando e te direcionando também o tempo todo. E muitas vezes, essas partes de você, esses guias, anjos e mentores, que muitas vezes você coloca fora de você, você acha que é um espírito qualquer aí e tal, e na verdade é você com você. É você se guiando o tempo todo.
Entende? É você conversando com você o tempo todo, em outras esferas, porque tua alma, benzinho, você não é só esse fragmento de alma, você está aqui, nesta consciência, um fragmento de alma. Uma vez que nós estamos agora acessando uma terra onde nós estamos conscientes da nossa multidimensionalidade, então nós vamos acessar nossa multidimensionalidade, entende? Então elas também aparecem como seus guias, anjos e mentores. E às vezes as pessoas ficam até fazendo cerimônia, e cerimônia no sentido de tipo, ai, acende vela pro mentor, não sei das quantas. Meu, cara, para. Tu ficaria... O Cryon fala isso até mesmo na jornada de Michael Thomas. Ele fala, cara, você acenderia vela pra você mesmo. Você pediria permissão pra falar com você mesmo. Entende? Então, é um momento onde você vai criando uma conexão consigo mesmo tão profunda e percebendo quão grandioso você é, entende? Que você não é só essa mente física insana dentro dessa polaridade. E o que eu tô trazendo pra vocês em Mayahu é isso. Eu venho pra esse observador neutro. A minha mente física, ela foi feita apenas para observar o que o campo está revelando. É só. Não é nada. Mas ela se fragmenta e vira essa doideira. Então, os guias... Oh, fechei meu negócio aqui, peraí, deixa eu abrir de novo. Então, os guias, anjos e mentores. Ali que seria a quinta voz, o quinto nível de voz. Depois, o sexto nível de voz é a alma individual. Que aqui foi onde eu acessei. Aqui onde está essa chaminha aqui, então eu fiz ela como a alma individual no sexto nível. Então a alma individual é a sua essência única, aqui nesta encarnação. E é essa alma então que escolheu o tema que ela viria explorar nesta encarnação. Que daí foi quando lá no início da live eu tava falando pra vocês o quanto eu tive clareza do tema que eu estou explorando aqui. E que é esse autoempoderamento no nível tipo hard. E pra eu me autoempoderar de mim mesma, eu teria que passar por processos de abusos muito grandes. E conseguir me libertar desses abusos, porque só assim eu conseguiria de fato me autoempoderar. Entende? Então hoje eu percebo que, cara... É inadmissível agora para mim receber abusos, mas não é porque as pessoas me abusam e elas são más, mas é porque eu me autoabusava. Uma vez que eu parei de me autoabusar, não há mais abusos. Entende? Então, existe uma presença muito grande, uma certeza de quem sou e do que escolho manifestar em mim, na minha experiência, que nada nem ninguém mais tem o direito de invadir o meu espaço. Eu não permito mais. Entende? Então, é o tema. E cada um de nós tem um tema. E ele vai sempre ficar se apresentando de várias nuances, assim. Inclusive, este tema mesmo, eu falei esses dias na coisa que eu vejo ele bem próximo de mim. Bem próximo de mim. Mas eu tô, ó, olho de ru nele, filha. Ah, tô. Aí, então, o nível da alma individual, as escolhas da alma, o que eu vim experienciar e tal, e a gente vai se aprofundar nisso aqui. Então, o sétimo nível seria as consciências extradimensionais, que é a conexão agora com seres de outras dimensões, que chega como imagens, símbolos e frequências. Então, essa conexão com seres de outras dimensões, eles podem tanto ser você mesmo, se experienciando, eu acredito que não, acho que esses seres ainda isso é acima ainda. Esses seres extradimensionais, por exemplo, na minha experiência, são, por exemplo, os seres que eu comecei a acessar, que ela falou pra mim que ela não era eu, que eu perguntei pra ela, eu falei, você sou eu, né, é um fractal meu, e na época ela me disse que não, que é Azúria e o Osíris, que me ensinaram muitas coisas sobre telepatia e sobre telepatia sinestésica, vamos chamar assim, porque é uma telepatia onde eu envio para você o que eu sinto, e não imagens, mas sensação sensorial. Então, um me ensinava isso, o outro me ensinava a telepatia aqui, que era a Azúria e o Osíris. E uma vez eu perguntei pra Azúria,
se ela era um fractal meu, se eu era ela, e ela disse que não. Então, é dentro dessa consciência extradimensional. Eu vou acessando outras consciências agora, interagindo com elas também, vozes na minha cabeça. Por exemplo, essa coisa de interagir com outras consciências, aí agora no nível do eu superior, que seria o nível 8, né, que é o nível do eu superior, dessa super alma, do eu superior, é onde estão agora as consciências de todas as minhas versões. As versões que a gente fala dentro de Mayahu das realidades paralelas, das realidades daqui que eu trouxe para vocês do Matrix Descodificada, que era realidades paralelas, realidades multidimensionais, realidades multiuniversais, entende? Então, dentro desse nível do eu superior, é onde se abre todas as realidades e toda a minha fractalização nessas realidades, entende? Onde eu estou existindo em muitos níveis. Então, eu posso... Partes minhas, fragmentos meus estão vivendo em outros planetas, em outras dimensões, em outros universos, multiversos, entende? Se experienciando, e eu tenho acesso a tudo. Então, eu tenho acesso, por exemplo, aqui, não só nessas multirealidades, onde eu posso estar até vivendo em corpos diferentes. Por isso, quando eu perguntei para a Zúria se ela era eu, é porque eu sabia... Por exemplo, eu tenho esse aspecto meu que está muito presente comigo atualmente, que é Kira, que Kira é a viária, mas que sou eu, entende? Então, ela tá muito, eu tô acessando ela demais, assim, demais, mas muito mesmo. E aí, eu acesso não só essas partes minhas que elas podem viver em outros corpos, entende? Outros tipos de corpos, como também acesso partes de fragmentos meus dessa realidade, que é o que a gente chama de realidade paralela. Então, nesse nível de vozes, né, de consciência, não existe presente, passado e futuro. Tudo está acontecendo agora. Então, tem um eu, Kelly, que pode estar vivendo como uma camponesa, não sei aonde aí, entende? Na própria terra. Só que numa linha de tempo onde eu ainda era uma camponesa, mas ela está acontecendo agora. Agora. Não tem absolutamente nada fora do agora. Entende? E eu consigo acessar essas ideias. Então, quando eu comecei a olhar para isso, esse negócio de terapia de vidas passadas, e que, cara, não tem nada disso, tá tudo acontecendo agora. E uma vez que eu faço uma alteração aqui, lá também se altera. Então, nós estamos, e uma vez que acontece alguma interação lá, aqui também se altera. Então, a gente tá conectado o tempo todo. O tempo todo nesse samba-lelê de consciência, tudo dentro da nossa cabeça. E sentindo isso visceralmente através do corpo, que é a antena que vai captando tudo isso. Então, depois no 9º nível de percepção das vozes é a consciência galáctica. Então, na consciência galáctica, ele diz assim que isso aqui vai além do indivíduo, que é a linguagem, a linguagem aqui é luz, é geometria e frequência. Então, quando, por exemplo, aí foi por isso que eu fui conectando, porque, por exemplo, eu já acessei luz, energia, frequência, tanto com respiração como com ayahuasca. Você entra nos lugares onde tudo é informação, existe um campo de informação ali, mas tudo que você está recebendo é através de frequências. Então, você vê a frequência, você vê os fractais, você vê geometrias, e a gente vê aqui na Terra também, né? Tipo assim, essas geometrias que aparecem, por exemplo, no meio das plantações, isso são frequências na matéria, tipo, é uma frequência de uma informação que criou aquela geometria numa informação, e isso vem dessas consciências galácticas, entende? Trazendo essas informações, e que você acessa também. Então, são pacotes de informação que muitas vezes você não compreende, mas, por exemplo, essas consciências galácticas também aqui, quando eu olho para tudo isso e tudo que eu venho acessando, eu reconheço que quando eu falo dos dragões,
eu não tô trabalhando com os dragões lá no reino do mental arquetípico, apesar de eu usar esse reino arquetípico para me relacionar com eles arquetipicamente, entende? Tipo assim, na forma dragão, por exemplo, que a gente imaginou aqui como uma metáfora, mas na verdade a consciência dragão, ela vem desse lugar, das consciências galácticas. Gente, eu vou acabar aqui e vou fazer meus cílios, que tô só o pó da rabiola, né? Um tem, o outro não tem, o outro tá assim, né? Tô vendo, tá me incomodando. Então, eles vêm desse lugar, e é por isso que nem, por exemplo, ó, a Arabi, que está aqui na ayahuasca que nós fizemos, eu trago sempre, quando vocês vierem fazer a ayahuasca comigo, já sabe que a energia ancorada ali é dos dragões, meus amores. É eles que vão me conduzindo ali no rolê. E óbvio, Kira e tantos outros, mas os dragões é a peça-chave central. A Arabi, ela tinha feito a iniciação dela, que eu faço no corpo ressonante com as frequências dos dragões, e ela não tinha se sentido iniciada ainda. E na ayahuasca, ela acessou os dragões e eles mostraram para ela exatamente isso, entende? Então, eles vêm com essa linguagem de luz. Entende? Eu vejo os dragões como na língua da luz. Tem até uma música que eu fiz aí. Como é que eu falei na música? Os dragões falavam numa língua de luz, uma coisa assim. É assim que eu vejo. Então, quando eu vi esse conteúdo do Bashar, eu falei, é aqui que eu acesso essa galera, entende? E aí, por exemplo, a linguagem da luz que veio quando eu cantei Mayahu. E toda a informação que vem com essa linguagem da luz. A Arabi falando, até arrepiei de lembrar. O que você falou para mim mesmo, que os dragões te mostraram? Que essas frequências do corpo ressonante, que eram uma tecnologia e tal. Eles falaram um negócio, eu não lembro agora. Mas no corpo ressonante, tipo, todos os movimentos que a gente faz, os símbolos, todos vêm dessa consciência galáctica, entende? Que não vem uma informação verbal, mas ela vem através de símbolos. Então, toda a frequência, ela vem através de símbolos, de geometrias e de linguagem que a gente não compreende. Vem desse reino. E depois, no 10º nível das vozes dentro da nossa cabeça, Bashar fala que é o reino angélico. Travando a internet. O reino angélico. Então, que o reino angélico, que era uma tecnologia com cada um tem um código, que cada dragão desse tem um código, entendi. Então, no reino angélico, o primeiro espelho do Criador. É pura frequência, e aqui a compaixão dissolve tudo. Então, eu olhei isso e eu falei, uau. Porque lembra quando eu comecei a entrar nesse lugar de entrar em permissão e soltar a salvadora, foi justamente no momento em que eu fui preenchida com a energia da compaixão, que fiz a música também, que tem a música Compaixão, da camada 11 do DNA, que também trabalha no nosso DNA essa energia da compaixão, e dentro das vozes da nossa cabeça, esse é o reino mais próximo agora, o espelho do Criador, que não são anjos com asas, entende? Mas uma frequência, a frequência mais próxima do Criador, que nele vem a energia da compaixão. É aqui que a gente sente o amor puro, a compaixão vem desse reino. E a gente acessa isso, não como uma voz na tua cabeça, mas como uma sensação, uma compreensão, um silêncio interno, uma calma, entende? Tipo, é assim que a gente acessa. E depois, a última, né, o último nível de consciência, de acesso à consciência, né, dentro desse processo nosso, é essa fonte criadora. E a gente, quando você acessa esse nível também, não é que a fonte fica falando com você, porque você é a própria fonte. E é nesse momento em que você compreende essa fusão. Então, quando você visceralmente, quando eu falo visceralmente, é sentir no corpo e vem todos os seus níveis de consciência, essa fusão na totalidade, porra, cara, tu se dissolve inteiro, assim, inteiro, mas você é nada, você se dissolve num nada e ao mesmo tempo você tem
a clareza e a sensação que você é tudo. E quando você vem para essa consciência, você não precisa estar lá, Deus agora na fonte, derretido na fonte. Você pode ser a consciência da fonte na Terra. E é nesse momento onde você se torna a consciência da fonte na Terra, né? Que você é uma singularidade dessa fonte na Terra, mas é a consciência da fonte na Terra. É onde você entende que você, até coloquei aqui, ó, a fonte de tudo que é. E nesse momento você entende que você é o campo, que você é o jogador e que você é o próprio jogo. E você é tudo. E aí, eu iria trazer isso aqui só no campo, né? Mas eu falei, nossa, mas é conversa para mais de metro. Então, no campo, eu quero que vocês vivenciem isso, que vocês comecem a perceber essas vozes, como elas já interagem com você, mas sempre no olho de Hu, no olho que vê do meio. Porque uma vez que você observa tudo na neutralidade, você pode ter muito mais de você, muito mais dessas vozes, muito mais acesso, muito mais consciência, sejam elas vindo de você mesmo, em outras esferas e dimensões e realidades e linhas de tempos, do seu eu superior, da sua mente superior que nunca se desconecta do espírito, ou até mesmo acessar esses outros campos de consciência, entende? Que também estão aqui interagindo com a gente. E isso é muito incrível, e é nesse lugar que eu me encontro hoje. E eu amei ter recebido, através do meu mental superior, do meu eu superior, me trazer essa informação, porque através dela eu acho que eu consigo linearizar um pouco o que dentro de mim existe sem palavras. Porque não é que foi do nada o que aconteceu comigo, porque ontem mesmo eu estava ouvindo a ativação das 13 chamas dos dragões, e quando eu ouvi as 13 chamas para ativar em mim, eu percebi o quanto nas 13 chamas eu já estava ativando tudo isso que hoje eu tenho recebido e tenho vivido. Então a gente faz tantas coisas, mas chega numa hora assim que a coisa meio que colapsa, sabe? Tipo, colapsou, explodiu tudo em mim. E eu fiquei assim, tipo, imagina todas essas vozes que eu falei pra vocês, todas elas, sem exceção, eu tenho acessado. Todas elas, todas elas. Então é uma coisa assim que eu fico só olhando, cara. Eu vejo a insanidade da minha mente física, eu ouço a voz da minha mente superior, eu sinto o meu corpo como nunca senti antes, sabe? Eu tenho sonhos lúcidos, eu acesso essas outras consciências galácticas, eu acesso esse reino angélico através dessa linguagem da luz, através da compaixão, essa unificação com o todo, essa clareza gigante de que eu sou o campo sou eu sou o arquiteto do jogo, o jogador, tudo. Então fica uma coisa tão grande assim dentro de você que por um momento assim eu achei que eu não fosse nem que... Pá, eu falei, vixe, eu vou vender água de coco na praia. Ai, não. Então chegou pra mim um conteúdo que talvez dá pra gente começar a permear. E eu sei, amores, que tem muita gente por aí que talvez já traga todo esse conteúdo, sabe? Nem sei também, porque é um tipo de coisa que eu nunca procurei. Mas agora eu vou trazer dentro da minha assinatura vibracional, dentro daquilo que eu compreendo, dentro daquilo que eu vivo, dentro daquilo que eu percebo. Mas mais do que trazer mais, né, tipo, conversa pra vocês, porque isso aqui é tudo conversa também. Tudo conversa. Isso só vai se tornar real o dia que você realmente se permitir reconhecer o quanto você já acessa e se permitir ir além para acessar mais. E isso é o trabalho que eu estou desenvolvendo com vocês agora em Maiahu e nos presenciais que eu proporcionar para vocês. Arabi, eu hoje estou no espaço de sentir vontade de estar num casulo por enquanto. Porque a gente acessa e depois você quer integrar, né? Integrar. Então, a Princess, coloco sempre as suas músicas quando estou a preparar as encomendas das minhas clientes e quando estou a limpar a casa, quando preciso de limpar a alma, e é uma sensação tão mágica que me chega. Essas músicas vêm dos reinos de Kira.
Espero que cada um de nós sinta essa energia, presença e consciência. É só escolher e ir caminhando. Meu corpinho está agradecido por tudo que recebeu e está recebendo gratidão. Maria Iris. Essa música Compaixão ativa muita coisa dentro de mim. Amo ouvi-la porque ela me leva para um espaço muito incrível. Nossa, essa música eu fiz na piscina de merda total. De querer salvar as pessoas, sabe? Eu estou sentindo que essa imersão vai ser grandiosa para explodir na expansão o campo Maiahu ativar. A bem casada. Kelly, sabe uma coisa que me veio de escrever? Minha vida como uma série. Escreve, amor. Você vai reconhecer muitas coisas fazendo isso. A Dani, nossa estrela guia que faz florescer. A Kira, né? Eu sou Kira. Kira é foda. Kira é foda. Cara, Kira é foda. Deixa pra lá. Depois da Aya no fim de semana, eu percebo que estou muito mais aberta e conectada com minha mente superior. Tá chovendo downloads aqui e tudo com muita leveza e clareza. Gratidão, Kelly, por tanto. Ah, Mari, sua linda. Karine, estava pensando sobre isso, que não precisamos de ninguém fora, somos tudo em nós mesmos, exatamente. A gente só precisa olhar para isso, reconhecer e seguir o nosso saber. Kelly disse que foi a primeira vez que tive uma boa experiência com a Aya, né? Gratidão, Kelly, e a todas que estiveram lá. Eu tô lendo o que vocês escreveram. Quando usei através de um trabalho terapêutico, eu fiquei nessa situação por uns 2 meses. Foi complicado para conseguir me normalizar. Quando usei o que, amor? Ayahuasca? Eu tô lá em cima que vocês falaram coisa. Gente, faz dias que escuto um vídeo no YouTube sobre as vozes na sua cabeça. Verdade, amor? Olha, é assim. Eu tenho muita responsabilidade com tudo que faço, sabe? Então, uma vez que eu estou me propondo a realmente fazer as jornadas com vocês da Aya Ressonante, trazendo essa ayahuasca para vocês dentro das cerimônias e tal, eu também sei o quanto que isso tem o potencial de expansão e de percepção, e que verdadeiramente não é o tipo de coisa que eu, Kelly, escolho fazer, que seria realmente deixar vocês sem ter um apoio, entende? Dentro desse processo. E a forma que eu encontrei de apoiá-los sem me autoabusar, né? De entrega infinita. Primeiro trazendo consciências como essas através das redes sociais mesmo, né? Então a gente realmente mergulhar nesse mundo da consciência, né? Mas aqui nas redes sociais de forma cognitiva ainda, explorando e tal. Depois... Ai, gente, tô doida pra tirar esse cílio, tá me cutucando. Dentro das próprias cerimônias, né? De estar ali com você e ancorar um campo muito bem ancorado para que você navegue nessas vozes, sejam elas na polaridade luz ou escuridão, não sei o que você vai requerer, mas que você faça isso através do olho do meio e da consciência do amor. Porque não importa o que você vai ver dentro das vozes da sua cabeça e das dimensões que você acessa. Mas se você estiver ancorado no amor e na presença, vai ser um processo maravilhoso, independente de qualquer coisa. E na neutralidade, no olho do meio. Após isso, existe um processo de integração, sabe? Existe, cara. Você acessa tanta consciência que muitas vezes fichas vão ficar caindo
por muito tempo, assim, até que você integre tudo isso. E eu acredito que hoje, pode ser que venha outras coisas, mas neste momento, eu acredito que a jornada Mayahu, entende? De 21 dias, é o lugar que vai permitir que você esteja ancorado num ponto de observação de si mesmo, quando eu digo de si mesmo é de tudo isso, que te sustenta na presença, no aterramento, na criação na Terra, mas de forma mais consciente, entende? Mais presente. Então, esse é o trabalho que eu estou desenvolvendo com vocês agora. Então, lindo ser, se você sente o chamado, bora. Bora, que bora, que bora. Dá tempo de chegar ainda. Nós começamos na próxima sexta-feira, dia 20. Ana, estou presente aqui. Esses encontros com a Kelly mexem comigo. Parece que estou em outro lugar. E é isso, meus amores. Porra, estão falando aí, tá vendo? A voz voltando. Mas mais calma, mais serena, mais centrada. Mas tô aqui. O grupo do Telegram, então, é um lugar para você compartilhar. Vamos supor, você acabou de me ouvir falar tudo isso nessa live. Depois eu vou ver como que isso vai funcionar essas lives, mas nós vamos nos aprofundar nas lives, nessas vozes. Eu vou ver quando que eu vou começar e como que a gente vai fazer isso. Acho que no YouTube, não vou fazer aqui no Instagram, né? E lá no Telegram, então é esse lugar para você ir lá, para você compartilhar, para você falar como que você vivencia tudo isso, se você já acessa essas vozes, quanta clareza você teve, ou até mesmo fazer perguntas. Ali é o lugar onde você tem, vamos chamar de uma comunidade, que está navegando com você dentro do mesmo rolê, que muitas vezes na sua vida cotidiana você não encontra pessoas que você consegue conversar sobre essas coisas. Então ali é meio que um alento, sabe? Saber que tem pessoas ali que também estão vivenciando a expansão da consciência assim como você, certo? Lá tem as músicas, conforme eu vou fazendo as músicas, eu vou colocando lá para vocês. Eu tenho outras músicas que são músicas que eu uso na jornada da Aya, que foi feita especificamente para a jornada de Aya. Talvez eu poste para vocês ou não, eu não sei se eu quero deixar ela só para a jornada, perceber. Mas o que tem lá já é o suficiente e até que chegue outras para ir ancorando este campo através das músicas, tá, meus amores? Então, este é o propósito do grupo do Telegram. E sobre eu abrir chats no grupo do Telegram, eu ainda vou olhar com carinho para dentro de mim, para perceber de onde vem isso, tá? Se vem realmente de um espaço de neutralidade, sabe? Ou se vem ainda dos personagens que ainda ficam buzinando na minha cabeça. Porque eu não vou mais escolher. E se tem uma coisa que eu me tornei, foi uma pessoa menos impulsiva. Antes de tomar qualquer decisão, eu observo bastante. Antes eu não observava. Eu simplesmente ia fazendo, entendeu? Hoje não. Hoje eu olho, percebo e sei que se veio realmente do meu eu superior, aquele impulso vai continuar comigo por dias e dias e dias e dias e dias. Não vai embora. Porque vem de uma fonte, vem realmente da minha expressão. Mas quando vem dos personagens, esses entusiasmos, eles são ansiedade disfarçada de entusiasmo, entende? São só estratégias que a gente usa dentro das necessidades, entende? Então eu tô muito presente com isso, de verdade mesmo. Então eu me tornei uma pessoa bem menos impulsiva, bem menos, bem menos. Eu tô demorando pra responder as coisas. Antes eu percebo da onde que isso vem. Certo, meus amores? Carlinha, eu vi você aqui agora, não sei se você chegou agora, mas se chegou, assiste depois essa live. Aqui tem a resposta do que você colocou lá. A jornada é incrível, uma base de sustentar a energia. Exatamente, é sustentar a energia. Foi top demais, nos perguntamos e a Kelly responde, Mayahu. Sim, na jornada é isso. Eu dou conteúdo pra vocês, amanhã tem encontro. Amanhã? Hoje é sexta? Hoje é quinta, né? Sábado a gente tem o último encontro de Mayahu pelo Zoom. Depois mais uma semaninha e acaba essa turma. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Sim, sim, excelente falar nisso. Gratidão. Gratidão pela sua autenticidade, Kelly.
É isso, amor. É isso. Autenticidade, integridade, sempre. Sempre. Amo vocês. Vou deixar essa live gravada aqui. Depois vou subir ela pro YouTube também. Aí ela fica lá no YouTube. Pra quem sentir e não tiver no grupo ainda do Telegram, vai pra lá. Lá tem as músicas. Lá você pode compartilhar. E sobre abrir áudios no Telegram, eu vou perceber a energia, tá? E vou perceber de onde isso vem. E se vier de um lugar gostosinho, eu começo a abrir áudios pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias com vocês lá. Ou não. Vocês fazem lá, eu gravo um áudiozinho, um negocinho, a gente tá junto lá, tá, meus amores? Amo vocês infinitamente. Maya Hu. Eu honro o campo que nos revela. Eu reverencio o campo que nos revela. Amo vocês. Tchau.